Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. Shalom, meus irmãos queridos. Mateus capítulo 11, versículo 12 e 13. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Muitos, erroneamente, usando este versículo, dizem que não há mais profetas hoje, que o último profeta foi João Batista. Sim, o último profeta da lei, pregando debaixo da lei, foi João Batista. Mas em Efésios capítulo 4, do 11 ao 13, diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos até que todos chegamos à maturidade e à estatura de varão perfeito. Os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento têm uma mensagem importante de arrependimento, mas uma ênfase diferente, porque o profeta da lei, a lei estava enferma pela carne, tinha então que pregar para pessoas que estavam mortas espiritualmente, de maneira que eles tinham o recurso temporário da lei para chamar o arrependimento. Mesmo que chamasse a obediência e as pessoas melhorassem na obediência, no final do ano teriam que fazer sacrifício, porque a lei exige obediência perfeita o tempo todo, mas não produz vida. Era necessário que Jesus morresse e viesse habitar em nós. Jesus disse: esse Espírito que está com vocês estará em vocês. Então, na nova dispensação, Cristo em nós, esperança da glória, nós temos agora vida, somos salvos pela sua vida, Romanos 5,10. Agora a mensagem do arrependimento pode ser compreendida de uma maneira mais profunda e também pode, é maravilhoso, né? Ser obedecida mais e mais, porque o fato do homem caído, quando ele recebeu a mensagem como a de João Batista, seria no fato de acusar do pecado, condenar o pecado e incentivar a obediência. Isto é bom, a lei é boa. No entanto, o que nós vemos é a incapacidade do homem de mudar-se, porque não tinha o Espírito Santo para santificar-se. No final do ano fazia um sacrifício reconhecendo que falhou. Então ninguém foi salvo pela lei, mas sim pela fé. Ao reconhecer e precisar do sacrifício, aquele sangue de touros, de animais, provisoriamente cobria o sangue, aqueles pecados, até que viesse Jesus na plenitude do tempo, e o seu sangue vale para todos que no Antigo e Novo Testamento creram em Deus e se arrependeram. Não foi um ritual de apresentar sacrifícios sem sentido, mas sim uma demonstração de que estavam arrependidos e reconheciam que sem derramamento de sangue não há remissão, perdão dos pecados. Então o sangue de Jesus vale para todos aqueles que creram no Antigo Testamento, mesmo aqueles que colocaram o sangue na verga da sua porta, mesmo Raabe que colocou a fita escarlata. Deus, vendo aquele símbolo, sabia que na plenitude do tempo Jesus viria para derramar o seu sangue por todos que creram no Antigo e no Novo Testamento, como Abraão, que foi pai da fé. Portanto, o aspecto profético do Antigo Testamento, ao ver um pecador, seria um confronto no sentido de expor o pecado, no sentido de tornar claro o pecado para que a pessoa se arrependesse e reconhecesse. Isso é uma coisa boa, mas temporária. A graça, ela nos dá em dobro. O Senhor disse que nos daria em dobro pelos nossos pecados. A graça vai além do que a lei podia fazer. Porque a graça vem neste aspecto profético e nutritivo, já que a lei estava enferma pela carne, de produzir obras maiores. Vamos ver o que é obras maiores? O fato de que nós podemos
chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, vai levar os nossos ouvintes muito mais além do que João Batista podia levar os seus ouvintes. João Batista podia levar os seus ouvintes ao arrependimento e à confissão dos pecados. Nós podemos levar os nossos ouvintes para uma nova etapa de obediência espiritual. Romanos 1,5 fala da obediência da fé. Veja o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 4. Aqui no versículo 15 de 1 Coríntios 4 ele diz: porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Então, gerados pela graça é um passo além de João Batista. Se fizermos um contraste entre os profetas da lei e os profetas da graça, entre João Batista e Paulo, vemos que Paulo tinha uma extrema superioridade. A Bíblia diz que o menor no reino dos céus será maior que o João Batista, porque João Batista não podia gerar pela graça. Não tinha como, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Nesse aspecto profético, onde a lei que se cumpre em nós, se você ver um pecador como João Batista, você vai olhar por vista, né? 2 Coríntios 5,7 e dizer, esse pecador, você pode julgá-lo, criticá-lo, você pode confrontá-lo, mas você não pode gerá-lo. João Batista não podia gerar. Então, o aspecto geracional, a nova criação profética, é uma coisa tão maravilhosa, porque o que vemos é que Paulo pode fazer com que essas pessoas mudem a ponto de obedecer. A lei não dava essa condição, a graça dá. Por exemplo, eu sempre conto um testemunho de um tempo atrás, muito tempo atrás, quando eu estava cuidando da mocidade na igreja Falando de Vida. Eu estava orando e os jovens estavam lá fora, brincando, conversando. E eu falei, Senhor, eu estou aqui intercedendo pelo culto, eles estão brincando lá fora, eles não querem nada contigo. O Senhor diz, continue orando porque eu quero com eles. Então esse é o aspecto geracional, gerar pela graça. Não é se eles não querem, você pode fazer eles quererem. Claro que não todos, há 4 tipos de solo. Estamos falando de terra boa, nem Jesus pode mudar a Judas, né? Então a graça é poderosa para salvar os que creem, certo, pessoal? É claro que haverá terra ruim, espinhenta, mas também haverá terra boa. No caso do gerar pela graça, significa não olhar por vista o que a pessoa é, mas a capacidade profética de poder mudar essa pessoa para aquilo que ela pode ser. Não é maravilhoso isso, pessoal? Jesus olha para aquela prostituta e vê nela uma missionária. Olha que coisa linda. Ele olha para aquele religioso e diz, você não sabe, você tem que nascer de novo para entender o que eu estou falando. Quando falamos de João Batista que pode acusar o pecado e olhar por vista e dizer, esse pecador não quer nada com Deus, muitas pessoas pregam como João Batista. As pessoas não querem orar. As pessoas não querem se converter. Essas pessoas não querem mudar. A Bíblia diz que ninguém tem maior amor que aquele que dá sua vida em consagração pelos seus amigos. Já Paulo diz assim, eles vão querer, porque eu vou orar, vou quebrar essas cadeias e eu posso liberar uma unção que quebra este jugo, essa cadeia, e eles vão ter um novo coração. A nova aliança nos dá um novo coração e uma capacidade, a metanoia, né, de pensar diferente. O Espírito Santo nos convencendo e nos fazendo odiar o pecado. Antes de parar de pecar, o Senhor nos liberta de amar o pecado. O Senhor nos tira o amor do pecado. Ele nos liberta primeiro deste apego ao pecado, depois ele nos livra da prática do pecado. Primeiro deixamos de gostar do pecado, depois deixamos de praticar o pecado. Isso é um processo. E esse aspecto, gerei vocês pela graça, é um aspecto onde você não vê a pessoa como ela é, como um produto final, mas sim como um ponto de partida. Transformar pecadores em santos e olhar para o pecador e ver que você vai orar, vai jejuar, vai ensinar. Tem uma ênfase positiva nesse aspecto que é essa pessoa, através do meu evangelho, ela pode ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Essas são as obras maiores que Jesus diz, quem crê em mim fará as obras maiores. Esse aspecto de transformar pecadores em santos não apenas os leva ao arrependimento, mas os profetas do Novo Testamento
tem essa capacidade de gerar pela graça, de não importando que a pessoa como ela está, mas sabendo do potencial que Deus nos fez capazes, né, ser ministro no Espírito, de gerar pela graça pessoas novas, de fazer com que elas sejam novas pessoas. Claro que não todas, né? Aquelas que creram, aquelas que se voltaram para Deus através desse evangelho. E a minha oração por você é esta: profeta do Novo Testamento, olhe para o pecador